Reservei uma viagem em família no valor de R$ 9.400 para Campos do Jordão, em comemoração aos 60 anos do meu pai, mas então recebi uma mensagem. Demos o seu lugar para a namorada do Rafael. Sinceramente, ela é mais divertida. Respondi apenas, se é assim, tudo bem. Naquela noite cancelei a viagem inteira. Ônibus, hotel, tudo. Quando eles voltaram até as fechaduras, estavam trocadas. O aluguel havia triplicado e os cartões deles foram recusados. Na cafeteria. Isso foi só o começo. Fiquei olhando para a mensagem no meu celular, os pontinhos de digitação piscando como se houvesse ainda mais crueldade vindo em seguida. Era da minha mãe, Dona Neide. Simples, casual, como se ela não tivesse jogado. Fora 3 meses de planejamento e R$ 9.400 do meu dinheiro. Demos seu lugar para a namorada do Rafael. Ela é mais divertida. Sem desculpas, sem explicações, apenas um tapa em forma de sorriso irônico escrito em tinta digital. Minha resposta foi igualmente curta. Tudo bem, e então fiz o que ninguém imaginou. Cancelei a viagem inteira. Ônibus, hotel, tudo. Nada era reembolsável. Mas eu não me importei. Eu havia reservado tudo. Eu merecia. E naquela mesma noite, troquei as fechaduras da casa da família. Pelo menos a escritura estava no meu nome. Eles moravam lá como locatários. Havia 5 anos rindo pelas minhas costas. Finalmente havia chegado a minha vez de rir. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Deixe-me contar como cheguei ao ponto de destruir as férias em família, triplicar o aluguel dos meus pais e me livrar do meu irmãozinho de ouro, como se ele fosse um tumor que eu deveria ter removido anos atrás. Tudo começou com uma ideia. Idiota, ser um bom filho. Meu pai, seu Antônio, estava prestes a completar 60 anos, um marco, e pensei, que forma melhor de comemorar do que uma viagem em família para ver as cerejeiras no Parque das Cerejeiras em São Roque. Ele sempre falava sobre ver a florada antes que seus joelhos cedessem. E a minha mãe adorava comida japonesa como se fosse uma religião. Rafael, meu irmão mais novo, dizia que sonhava em comer lamen de verdade, não aquelas porcarias de miojo da faculdade. Então fiz o que todos diziam que eu não deveria. Paguei tudo. R$ 9.000 por 300. Passagens de ônibus, hotéis, ingressos para atrações e até reservas em restaurantes. Eu coordenava o itinerário com meus prazos no trabalho. Passava os fins de semana pesquisando a proximidade dos hotéis com os restaurantes e lojinhas, comparando os preços das entradas e tudo mais. Cheguei a fazer um upgrade dos assentos deles para a classe executiva nos ônibus. Eu não me importava, com luxo para mim. Reservei uma poltrona simples e um quarto pequeno em Santo André, porque achei que isso era o que o amor fazia. Mas Rafael sempre dava um jeito de me lembrar quem eu era nessa família. Não o favorito, não o divertido, apenas o cara que paga. Então, quando vi a mensagem, demos seu lugar para a namorada do Rafael. Ela é mais divertida. O que senti não foi choque, foi clareza. E clareza é perigosa nas mãos de alguém que foi usado por tempo demais. Eles sempre acharam que eu ficaria quieto, até não ficar mais. Tudo começou com a culpa. É assim que eles te prendem. Não com amor nem com obrigação, com culpa. Meus pais nunca me pediram para pagar diretamente. Não, eles preferiam táticas mais sutis. O Rafael está se esforçando tanto, mas está difícil para os jovens hoje em dia. Você tem sorte de ter um emprego estável. Nem todo mundo pode dizer o mesmo. Seu pai e eu temos tanto orgulho de você. Sabe, só queríamos que o Rafael tivesse a sua garra. No começo eu ajudava porque queria. Rafael era meu irmão mais novo. Achei que ajudá-lo a terminar a faculdade era o certo a se fazer. Ajudei com as mensalidades, com livros, e até comprei um notebook novo, quando o antigo quebrou misteriosamente 2 semanas antes das provas finais. Mas a ajuda virou expectativa. 3 meses após sua formatura, ele ainda não havia nem sequer se candidatado a uma vaga de emprego. Ainda estou tentando entender as coisas, dizia ele, enquanto passava o dia todo jogando futebol no sofá. Eu chegava do trabalho depois de um turno de 12 horas e o encontrava comendo comida por delivery, com os pés sobre a minha mesa de centro. Comida que eu pagava, numa casa que era minha. E a mamãe dizia,
Ele só precisa de um tempo. Tenha calma. Ele nem tirava os olhos do tablet. Deixa o menino respirar, murmurava como se o problema fosse eu. A situação piorou quando Rafael arrumou uma namorada. Bianca, ou Bia, como ela insistia em ser chamada, se mudou 2 meses depois de começarem a namorar. Sem pagar aluguel, é claro, sem discussão. Simplesmente apareceu. Ela tomou conta da minha cozinha, da TV, dos streamings, do meu Disney Plus, do meu Wi-Fi, enfim. Uma noite encontrei ela experimentando meus sapatos sociais para gravar um vídeo no Quai. Estou fazendo uma personagem, disse, piscando. Não esquenta com isso. Rafael riu. Cara, relaxa, ela é engraçada, engraçada. Essa palavra me assombraria. Mesmo assim fiquei em silêncio. Continuei pagando. Porque o que o papai diria se brigássemos? Porque eu ganhava mais do que o suficiente. Quando Rafael perdeu o emprego, que eu mesmo tinha conseguido para ele, chegou atrasado 3 vezes na primeira semana. Eu paguei as parcelas do carro dele para que o nome dele não ficasse sujo. Quando Bianca deu perda total no antigo sedã que tinham, eu assinei como fiador de um Fiat usado, no meu nome. Estúpido, eu sei, e quando eles nos surpreenderam dizendo que também queriam ir na viagem de aniversário do papai, eu não hesitei. Ajustei os planos, reservei quartos extras, mudei os hotéis. Até alterei meu próprio período de férias para que tudo fosse possível. E o que recebi em troca? Demos o seu lugar para a namorada do Rafael. Ela é mais divertida. Aquilo não foi só um insulto, foi uma revelação, porque aquela frase confirmou o que eu sempre suspeitei. Aos olhos da minha família, eu não era divertido, nem amado, nem respeitado. Eu era apenas útil, uma carteira com um coração pulsando, e o pior, eu permitia que isso acontecesse. Mas eles ainda não tinham terminado, nem de perto. Na manhã seguinte à chegada deles a São Paulo, recebi uma mensagem do Rafael. Ei, você pode transferir uma grana pra gente? A Bia esqueceu o cartão dela, e o pai dela disse que o app do banco dele está sofrendo com instabilidades. Não respondi. 1 hora depois, outra mensagem. Não seja assim. Isso deveria ser sobre o papai, não sobre você. Quase joguei meu celular do outro lado da sala. Eles roubaram meu lugar, minhas férias, meu momento. E ainda assim, queriam mais. Mas eu fiquei quieto. Deixei que aproveitassem. Deixei que postassem seus vídeos filtrados de amor em família no Quai, enquanto eu ficava em casa. Agora vazia, com uma raiva que mal conseguia nomear. Até o 5º dia da viagem deles. Foi então que recebi a ligação do Hotel Florada Paulista. Senhor Rafael, estamos entrando em contato porque o cartão de crédito registrado para a reserva do grupo foi recusado e há uma discrepância. Com os hóspedes cadastrados. Uma pessoa não autorizada foi adicionada à suíte. Então foi assim que conseguiram. Me trocaram pela Bianca sem avisar ao hotel. Usei meu cartão para pagar a estadia dela. Acharam que eu nunca fosse notar. Mas aquele era o momento. Não o insulto, não o dinheiro, nem mesmo o fato de ter sido excluído da viagem de aniversário de 60 anos do meu pai. O problema foi a suposição de que eu aceitaria, que eu sempre aceitaria. Entrei na minha conta bancária, sinalizei as cobranças, cancelei o cartão e liguei de volta para o hotel, removendo todos os hóspedes. A reserva foi cancelada. E, por favor, avise a segurança se alguém tentar contestá-la. Eles não estão autorizados. O gerente fez uma pausa. Senhor, eles ainda estão no quarto. Eu sei, respondi. Eles podem encontrar o caminho de volta para casa sozinhos. No dia em que voltaram e descobriram que tudo havia mudado, eu estava na cozinha quando ouvi as portas do carro baterem. Vozes se seguiram. Por algum motivo, destranquei a fechadura e abri a porta só o suficiente para encontrar os olhos deles. O que aconteceu com as nossas chaves? Perguntou Rafael. Tomei um gole do meu café. Elas não funcionam. Mas sério, cara, ou se ele disparou. Você está falando sério mesmo? Assenti calmamente. Sério mesmo. Dona Neide passou por ele. Acabamos de desembarcar de um ônibus vindo de São Paulo. Estamos exaustos, famintos. Você está invadindo, eu disse. Esta é uma propriedade privada. Você está brincando? Bianca interrompeu. Sua voz era áspera e irônica.
Você está realmente trancando sua própria família aqui do lado de fora? Olhei para ela por um segundo a mais e então disse, secamente, você não é minha família. Seu queixo caiu. Rafael se virou para mim com os olhos arregalados. Ok. Uau. Isso tá sério. Não conseguimos nem pegar um táxi para voltar. Congelaram os cartões. Congelaram tudo. Eu disse, cruzando os braços. Isso costuma acontecer quando se comete fraude com cartão de crédito. Mamãe engasgou. Fraude? Ah, não seja dramático. Levantei meu celular com a tela brilhando, mostrando uma captura de tela pausada do e-mail do gerente do hotel. Hóspede não autorizado. Cobranças. Contestadas. Rafael, você adicionou ou não a Bianca à suíte usando o meu nome? Ele abriu a boca, depois a fechou e olhou para Bianca. Ela deu de ombros. Afastei-me e deixei que vissem o interior da casa. Não que ainda houvesse muita coisa. O sofá tinha sumido. A mesa de jantar, sumida. Todos os móveis em que costumavam se sentar como se fossem donos do lugar tinham sido doados. As paredes estavam nuas. Eu tinha limpado tudo em que eles tocaram. Você esvaziou a casa, disse minha mãe dando um passo à frente. Correção, eu disse. Minha casa. Rafael cerrou os punhos. Moraram aqui por anos sem pagar aluguel, acrescentei. Sem contribuir, sem respeito. O rosto da minha mãe se contorceu. Isso é nojento. Você está nos punindo por um erro, somos sua família. Eu ri uma vez. Um erro? Vocês roubaram minhas férias, usaram meu crédito, me tiraram dos meus próprios planos para o aniversário do papai porque eu não era divertido. O suficiente. Vocês estão se ouvindo? Você está sendo mesquinho, disse Bianca, revirando os olhos. Está bravo porque nos divertimos mais sem você. Foi então que saí de casa. Fechei a porta atrás de mim. Você acha que isso é sobre a viagem para Campos do Jordão? Perguntei com a voz calma agora. Você acha que isso realmente é sobre uma viagem? Não. Isso é sobre cada momento que sacrifiquei por vocês. Cada centavo que dei. Cada vez que deixei vocês ficarem aqui sem pagar aluguel, enquanto riam pelas minhas costas. Não fizemos isso, minha mãe começou. Fizeram sim, eu interrompi. Todos vocês, e agora terminou. Rafael balançou a cabeça incrédulo. E daí? Como ficamos? Estamos sem teto agora? Não. Eu disse que vocês têm 2 semanas. Os aluguéis triplicaram. As contas são por sua conta. E a suíte de hóspedes está trancada. Se quiserem ficar, paguem. Ele zombou. Você não pode estar. Falando sério, Bianca cruzou os braços. Você não pode simplesmente nos despejar. Na verdade, eu disse, tirando uma cópia do contrato de locação do bolso do casaco. Eu posso. É legal, está feito. E os cartões de crédito? Foram recusados hoje de manhã na cafeteria. Recebi uma notificação. O silêncio caiu como uma bomba. Virei-me para voltar para dentro. Rafael correu atrás de mim, agarrando meu braço. Espere, por favor, ele disse, a voz falhou. Você não entende, não tenho para onde ir. A Bianca achou que essa viagem nos aproximaria da família. Ela não queria te machucar. Bianca abriu a boca para discutir, mas parou. Rafael estava chorando. Olhei para ele. Olhei de verdade. E não senti nada. Nem pena. Nem raiva. Apenas um vazio puro e frio. Você era meu irmão, eu disse. E me trocou por entretenimento. Isso não é família. É um reality show. Então entrei, tranquei a porta e os deixei ali, parados, ao vento. Eles voltaram para um mundo novo. Um sem mim. 3 dias. Foi esse o tempo que levou para o verdadeiro caos começar depois que eles voltaram. Na primeira manhã após o retorno deles, tudo estava quieto. Silêncio demais. Eu esperava gritos, sentimentos de culpa, talvez uma enxurrada de mensagens no grupo da família, mas nada. Tomei café da manhã sozinho. Um café, um croissant e uma estranha, porém satisfatória sensação de paz. Era um silêncio que eu não sentia há anos. Não o tipo que você ouve, mas o tipo que você carrega dentro de si. Mas no 4º dia, meu celular finalmente tocou. Era da minha mãe. Podemos conversar? Me desculpe pelo que aconteceu. Todos nós cometemos erros. Por favor, não faça isso com o seu pai. Não respondi. Não porque não tivesse nada a dizer. Eu simplesmente não lhes devia mais explicações. Pela primeira vez na vida, não me
Senti obrigado a me justificar para pessoas que nunca me ouviram de verdade. Aí começou a verdadeira confusão. Os cartões foram bloqueados. Bianca tentou comprar um café no centro da cidade, recusado 2 vezes. Recebi a notificação e sorri. Ela postou uma história no Quai. Algumas pessoas são simplesmente vingativas. Apagou a história 5 minutos depois. O aluguel, 1 semana após o início do novo contrato, era o triplo do valor antigo. Recebi um e-mail. Olá, estamos com dificuldades com o novo aluguel. Podemos discutir alternativas? Sem nome, apenas a conta da família. Ignorei. Empregos. Rafael, que passou anos descansando na minha casa sem um único emprego de verdade, de repente começou a arrumar bicos de meio período. Um amigo da academia, o Caio, me disse que o Rafael agora estava dobrando toalhas na recepção. Não senti pena. Mudei-me para um pequeno loft no centro da cidade. Pisos de concreto, janelas altas, tudo minimalista. Nada de bagunça familiar. Nada de sapatos emprestados no corredor. Nada de sobras de comida que não fossem minhas. Acordava às 7 da manhã, ia à academia, trabalhava em casa, fazia caminhadas à noite e, pela primeira vez em anos, cada momento, cada real, cada respiração me pertencia. Nada de mensagens pedindo ajuda com as compras. Nada de culpa disfarçada de só uma ajudinha até o dia do pagamento. Nada de ligações da dona Neide dizendo: é seu irmão, como você. Consegue dizer não? Na 2ª semana, o Rafael finalmente mandou mensagem. Eu sei que errei. Sei mesmo. A Bianca foi embora. Ela disse que não me namorava para isso. Agora eu entendo. Você tinha razão. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Era o mesmo Rafael que riu dos meus planos, que disse que eu era sério demais, que eu não sabia como me divertir. Agora ele estava sozinho, abandonado pela namorada divertida, forçado a encarar a confusão sem seu cartão de crédito humano. Não respondi. Então a bomba caiu. Uma carta de um advogado. Seus pais estavam reivindicando a propriedade parcial da casa. O Dr. Maurício me explicou que a alegação era baseada em supostas contribuições financeiras ao longo dos anos. Solicitamos provas. Até agora nada foi enviado. Eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era tão absurdo que não merecia mais do que isso. Eles sempre acreditaram que se eu possuo algo, eles têm direitos sobre aquilo. Lembrei-me da frase da minha mãe. Este é um lar da família, querido. O que é seu é nosso. O que é nosso é seu. Mas agora o nosso não significava mais nada. Mamãe mandou outra mensagem. Não te criamos para ser assim. O que o seu pai pensaria desta vez? Respondi. Você me criou para te servir. Isso acaba. Agora, o que mais me chocou não foi a raiva deles. Foi a rapidez com que eles se desfizeram sem mim. Rafael estava trabalhando em turnos de 10 horas, lutando para pagar as contas. Dona Neide começou a ligar para velhos amigos, os mesmos que ela costumava zombar por terem filhos ingratos. Seu Antônio, como sempre, permaneceu em silêncio. Ele se calara diante de cada briga, cada insulto, cada traição. Sua lealdade era a neutralidade, e agora, eles finalmente viviam no mundo que construíram. Um lugar onde eu não existia, para consertar tudo. E eu sentado num sofá novo, num apartamento novo, tomando café sem ninguém criticar, cercado por nada que eu não tivesse escolhido. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava sendo usado. Pela primeira vez, eu não era obrigado a aparecer para pessoas que nunca apareceram para mim. E pela primeira vez, eu não estava com raiva. Eu estava livre. Eu nunca fui o problema. Eu era a solução que eles abusavam. Às vezes, o silêncio é mais alto que os gritos. 3 meses se passaram desde que desliguei a tomada. Chega de aluguel grátis. Chega de favores fraternos. Chega de fingir que família significa amor em vez de vantagem. Achei que sentiria culpa ou tristeza, talvez solidão, mas não. Sinto algo mais forte. Paz. Acordo agora sem medo. Sem esperar pelo próximo pedido. Pela próxima manipulação disfarçada de favor. Não me assusto quando meu telefone vibra. Não me preparo para sentimentos de culpa disfarçados de check-in. Sinto como se tivesse saído de uma névoa e finalmente pudesse respirar. Há uma semana, encontrei uma caixa velha enquanto desfazia as malas no novo apartamento.
Dentro havia fotos, cartões de aniversário e uma pasta com itens da família. Abri. Havia passagens antigas de ônibus, recibos de viagens em família que eu havia pago, confirmações de hotéis em meu nome. Aquilo me atingiu como um tijolo. Cada lembrança da família estava construída no meu cartão de crédito. Diziam que eu estava com frio, mas eu era o único que mantinha as luzes acesas. Folheei algumas fotos e todos que eu conhecia estavam sorrindo, presenteando, dirigindo, pagando, enquanto os outros apenas relaxavam, despreocupados como passageiros de um carro que não precisavam dirigir. Eu costumava pensar que isso me tornava forte. Agora vejo que isso me tornava invisível. O que eles amavam não era a mim, era a minha utilidade. E quando parei de ser útil, eles pararam de ser amorosos. Rafael não me manda mensagem desde que Bianca foi embora. Ouvi de um conhecido em comum que ele se mudou para um kitnet no subúrbio e começou a entregar comida. E pela primeira vez não me senti superior. Não senti nada, porque agora a vida dele é responsabilidade dele, não minha. Bianca limpou suas redes sociais, apagou nossas fotos antigas e deixou de seguir a família inteira. A diversão dela acabou quando o estilo de vida livre terminou. Dona Neide me mandou uma última mensagem. Não te criamos para ser assim. Sentimos falta de quem você era. E eu respondi. Você sente falta da versão de mim que nunca dizia não. Ele se foi. Seu Antônio ficou em silêncio. Claro que sim. Sempre ficou. Anos vendo as coisas desmoronarem enquanto tomava seu café em silêncio, ele nunca gritava, nunca batia. Apenas observava. E, sinceramente, isso era pior. Tornava sua cumplicidade educada, mas letal. Parei de esperar que eles me encerrassem. Então, me entreguei. Sentei-me sozinho uma noite. Sem televisão, sem telefone, só eu e uma taça de vinho, observando as luzes acenderem lá fora, em outros apartamentos. Pela primeira vez em anos, o silêncio não parecia vazio. Parecia merecido. Naquela noite escrevi algo num post-it e colei no espelho. Não devo a ninguém mais do que a mim mesmo. E todas as manhãs, desde então, leio como uma prece. Engraçado, as pessoas que antes me esgotavam agora me chamam de sumido, de distante. Dizem que mudei. Pode apostar que sim. Eu costumava ser a ponte sobre a qual eles caminhavam. Agora, sou o oceano que eles não conseguem atravessar. Há alguns dias, Luísa, a ex do Rafael antes da Bia, me mandou uma mensagem. Mal nos falávamos quando eles estavam juntos, mas ela sempre foi gentil e quieta. O jeito como te trataram foi errado. Fico feliz que você tenha ido embora. Você se salvou. Isso me atingiu mais do que deveria, porque eu tinha começado a acreditar que talvez eu fosse o problema. Luísa me lembrou que eu não era louco, que eu fui apenas o primeiro a acordar. Eu costumava achar que ir embora era egoísmo. Agora sei que é autopreservação. Eles me ensinaram que o amor vem com sacrifício, mas nunca o sacrifício deles, apenas o meu. Eles me chamaram de cruel. Eu chamo isso de clareza. Eles me chamaram de sem coração. Eu chamo isso de cura. Eles me chamaram de egoísta. Mas só depois que deixei de ser deles. E agora, a melhor parte é que eu não os odeio. Não lhes desejo sofrimento. Simplesmente, não lhes devo mais nada. E essa liberdade é como respirar pela primeira vez. Semana que vem vou para o Nordeste. Viagem solo. Sempre quis ver as praias de lá. Nunca fui porque sempre havia a emergência de outra pessoa, o drama de outra pessoa, as férias de outra pessoa às minhas custas. Mas não mais. Desta vez vou por mim. E quando eu estiver sob aquele céu brilhante, no clima tropical, a milhares de quilômetros de tudo o que eu costumava carregar, finalmente direi em voz alta: eu não sou sua rede de segurança. Eu não sou seu plano B, eu não sou seu banco, sua reserva. Eu sou eu pinto e pela primeira vez na minha vida é isso. Sou feliz e satisfeito por tudo que tenho. Agora me diz, você teria coragem de cortar laços com sua família assim? Família é realmente sobre amor ou sobre conveniência? Você já foi explorado assim ou de uma forma parecida? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também assim. Você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece,
Deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.